Oi, amor, cheguei. Oi, amor. Opa, recebeu, né? Recebi sim. Você pode pagar os 80 reais que você tá me devendo. Eu não acredito, amor, que você vai me cobrar 80 reais. Não, né, amor? Você não pediu emprestado? Você tem certeza? Tenho, amor. Você pediu emprestado, agora pague. Tá bom. Você tem 100 reais aí? 100 reais pra quê, amor? Eu não tenho trocado. Deixa eu ver se eu tenho. Tá aqui, 100 reais. Amor, isso aqui é 20 reais, amor. Você tá sério? Sim, amor. Faz as contas. 100 menos 80 é quanto, amor? 20. Então, 100 menos 80, 20. eu não acredito, amor, que você não sabe matemática básica. Claro que eu sei, né, amor? Então faz as contas aí. 100 menos 80, 20. Sei lá, tá certo, mas parece que tá errado.